agora é hiperpersonalização da jornada do cliente com o diferencial competitivo. Antes de chamar aqui as pessoas que vão falar um pouco mais sobre esse assunto, eu só gostaria de lembrá-los que ao final de cada painel nós vamos disponibilizar aí nos telões um QR Code para que vocês possam avaliar e colaborar conosco, para que possamos sempre aprimorar ainda mais o nosso evento e quem sabe na 33ª edição, temos ainda, quem sabe não, com certeza traremos ainda conteúdos mais pertinentes a todos vocês. Então ao final de cada painel, de cada palestra, nós teremos aqui disponibilizado nos nossos telões um QR Code para que vocês possam colaborar conosco. Mais uma coisa, ao final do dia, também vamos enviar via SMS uma pesquisa, um link para que vocês também possam colaborar. Bom, e agora sim, para falar sobre esse assunto, que é o nosso próximo assunto aqui desse auditório, hiperpersonalização da jornada do cliente com o diferencial competitivo. Vou chamar aqui para o nosso palco ele que é Chief Technology Officer da Zendesk para a região da América Latina, Walter Hildebrand, juntamente com o diretor do Next, Jefferson Honorato. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Olá, todo mundo me ouvindo? Tudo bem? Joia, obrigado pela presença de todos aqui. Meu nome é Walter Hildebrand, eu sou o diretor de tecnologia da Zendesk para a América Latina. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Para quem não conhece a Zendesk é uma empresa americana. A gente provê meios de comunicação entre clientes e as empresas. Tá legal? Queria começar falando sobre um assunto que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Então, quando a gente fala em transformação digital, isso já é um assunto comum, é um assunto recorrente no mundo inteiro. A pandemia fez acelerar e fortalecer esse assunto, né? Criando uma camada de clientes cada vez mais exigentes, ágeis, rápidos. São clientes que buscam por produtos e serviços super personalizados, que querem resolver os seus problemas de uma maneira rápida, né? A gente na Zendesk, a gente faz um relatório anual, chama CX Trends, e esse último número, essa última edição, trouxe alguns números interessantes para a gente. Então, 71% dos clientes brasileiros, eles assumem que a expectativa de qualidade deles aumentou depois da pandemia. E 75% dos brasileiros já dizem que mudariam para a concorrência depois de uma má experiência, né? Se a gente passar um pouquinho para o setor bancário, né? Vocês imaginam, por exemplo, que hoje a gente já tem mais contas digitais abertas do que habitantes no Brasil. São 250 milhões de contas digitais abertas, contra uma população de 210 milhões de brasileiros, né? Dessas 250 milhões, 115 milhões foram abertas entre janeiro e setembro do ano passado. 60% dos clientes já dizem que trocariam instituições tradicionais por bancos digitais. Contrário a isso, a gente tem mais ou menos 25% da população brasileira ainda desbancarizada. Para complicar ainda mais esse cenário financeiro, você tem grandes empresas de tecnologia como Amazon, Google, Apple, já provendo soluções para esse mercado, como meios de pagamento, linhas de crédito, assim por diante. E você ainda tem as fintechs, né? Empresas ágeis, rápidas, empresas que de nicho muito especializadas em determinado assunto. E aí chega o Open Bank. Chega o Open Bank e você pode começar a compartilhar dados de clientes entre instituições financeiras. E qual que é o desafio agora? O desafio é que se os dados dos clientes estão compartilhados, é a hora das empresas criarem experiências que sejam únicas, né? Então, provavelmente você vai usar tecnologia, inteligência artificial, automação, para resolver os grandes problemas, os problemas mais comuns. Você transfere o teu atendimento, vamos chamar humanizado, para lidar a temas mais complexos,
para ser um conselheiro financeiro e poder discutir opções com os clientes, ou até para tratar com clientes VIP de um segmento mais personalizado de vocês. Eu acho que o OpenTable traz, o OpenMaker ele traz uma visão para as empresas de investimento na experiência. Os produtos, a gente estava conversando um pouquinho, produtos e serviços financeiros e preços financeiros são muito semelhantes. O que vai diferenciar uma instituição da outra, agora, daqui para frente, realmente é a experiência, é entender o cliente e hiperpersonalizar a experiência, né? Nesse sentido, nasce o Next aqui, um banco inovador, disruptivo, assim por diante, um banco que está alinhado com esses conceitos de melhorar a produtividade, aumentar a performance e, com isso, entregar uma experiência melhor aos seus clientes. Queria trazer aqui, passar a palavra para o Jefferson, do Banco Next, para ele dar um oi para vocês aí. Walter, obrigado pela introdução. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Tema absolutamente relevante. Estamos falando da jornada, da experiência do cliente, uma vez que com essa dinâmica de plataformas cada vez mais sofisticadas, soluções cada vez mais customizadas, o cliente está buscando uma experiência cada vez mais incrível nas suas relações. Como você bem disse, existe em algumas camadas de soluções uma certa comoditização, isso é natural, vai acontecendo. Você tem aqui a colar, às vezes, uma diferenciação do ponto de vista de preço, mas o que vai tornar o cliente efetivamente fiel àquela plataforma, o que vai permitir com que você conquiste a principalidade na relação com aquele cliente, é a melhor experiência que você entrega. Você trouxe um dado interessante aí, que nós temos aí 250 milhões aí de contas digitais no Brasil, né? Mais que a população. Logicamente que é sabido também que esse público digital, em média, aí tem 3 contas digitais em bancos, 2 carteiras digitais ali no seu celular. Esse cliente está experimentando, ele está testando, ele está conhecendo. Acho que o evento também da gratuidade dessas plataformas permitiu com que esse cliente tivesse um acesso democratizado a elas e, com isso, possa construir uma relação de experiência, possa conhecer, possa usar e, em algum momento, decidir qual é aquela que, de fato, vai passar a estar mais presente ali no seu dia a dia. E essa decisão vai passar muito pela experiência, né? Não é só pelo conjunto de soluções que você entrega. Ele é importante, sem dúvida nenhuma. Você tem que ter um portfólio de soluções que enderecem as necessidades do cliente. Logicamente que você tem que ter um preço competitivo, isso faz muita diferença no bolso das pessoas. Mas o que de fato vai ajudar a decidir aonde eu vou concentrar a minha relação vai ser a experiência. Quem entende melhor a minha necessidade, quem consegue ser mais proativo nas soluções que me oferece. Então, acho que esse é o grande desafio e é isso que a gente, desde o início ali, desde o pensamento, desde a concepção do Next, vem nos desafiando dia a dia, né? Acho que, se cabe aqui um breve relato, para quem não conhece o Next, ele começa como um projeto de inovação dentro da organização Bradesco, né? Ele nasce como uma iniciativa de inovação com a ideia de construir um banco digital. Naquele momento, quando lançamos o Next, lá em 2017, voltado para o mercado a gente falava dos millennials ali, né? A gente justamente definiu um nicho naquele momento porque estávamos começando essa jornada e era importante começar a conhecer um pouco desse ciclo digital, de bancos digitais, focando no segmento que naturalmente é early adopter, a questão das novas tecnologias. E a partir dali a gente foi evoluindo, tornando o Next muito agnóstico com relação a público e hoje numa jornada evolutiva que a gente vai poder debater aqui durante o nosso bate-papo. Bacana, bacana. E só para vocês terem uma dimensão dos números do Next, né? Vocês imaginam uma empresa que no início de 2021 tinha 3,7 milhões de clientes e que hoje, né, um ano e meio depois, já está com 10 milhões, então mais do que dobrou de tamanho, né? E tem produtos financeiros, tem uma série de coisas. Eu imagino que você deve ter um monte de desafio que você deve ter passado aí, Jefferson, né? Quer dizer, nascendo, tendo um banco como o Bradesco por detrás e tentando
desacoplar e criar uma plataforma digital, moderna, ágil. Quais foram esses desafios? Quais são as oportunidades que você vê dentro desse cenário? Bom, como você bem disse, é um crescimento exponencial experimentado aí nos últimos meses. Na verdade, saímos ali de 4 milhões de clientes ali no início de 2021, agora estamos com 12, superamos a marca de 12 milhões de clientes. Muito menos com o olhar só da quantidade e muito mais com o olhar de tornar esse cliente de fato um cliente engajado com a plataforma. Então, não é simplesmente trazer o cliente para a plataforma, é fazer com que esse cliente possa experimentar as nossas soluções, possa usar as nossas soluções, e tudo isso parte de uma série de eventos que acontecem simultaneamente, né? Por um lado, como você bem disse, a gente está construindo um banco digital, construindo uma cultura digital dentro de uma organização que nasceu ali de um papel em branco, nasceu do zero, mas que nasceu também em cima de uma plataforma da própria organização Bradesco, de uma experiência de muitos anos e uma série de soluções e produtos. Então, aquilo que são fortalezas que nós pudemos adicionar ao Next e trazermos para o Next, elas ajudaram a acelerar todo o processo de construção e de transformação. Logicamente que o Next tem os seus desafios próprios, e aí isso passa pela construção não só da cultura, mas também como das suas próprias soluções, né? A gente tem uma outra forma de se relacionar, de entregar as soluções para os clientes. Nós não temos canal físico, por exemplo, né? Então, toda a relação acontece de forma 100% digital. E aí é isso que nos desafia todo dia, a como integrar esse ecossistema, saindo muito mais de uma visão ali de produto e muito mais para uma visão de jornada do cliente. É muito mais para esse olhar de como a gente constrói uma experiência que seja relevante e positiva na relação de ponta a ponta para o cliente. Esse desafio ele se amplifica na medida que você sai do evento tradicionalmente conhecido de banco digital, que são só as soluções financeiras, né? Ao longo desse tempo, nós, por exemplo, no final do ano passado, implementamos o nosso marketplace, né? E aí você traz uma outra complexidade para a plataforma, uma oportunidade sem dúvida, mas uma complexidade quando você está ali se relacionando com o cliente, porque uma hora ele pode estar falando com você sobre uma aplicação financeira, mas também vai perguntar sobre o smartphone que ele acabou de comprar quando ele vai ser entregue. Então, como você integra todos esses dados, todas essas informações, para quem estiver se relacionando com o cliente ali, seja uma camada de inteligência artificial, seja um especialista, possa ter de fato a informação no nível da completude, a visão 360 desse cliente, para entregar a melhor resolutividade para ele, né? O nosso grande desafio toda vez que o cliente nos aciona, independente do canal que for, nós temos que ter ali um índice de resolutividade nos melhores patamares possíveis. O cliente quer nos acionar, mas ele quer resolver o problema também. Logicamente, se a gente puder ser o mais self-service possível, o cliente se autosservir, é isso que a gente busca no dia a dia. Mas quando ele precisar falar com a gente ali no nível de especialidade específica, você tem que ter a visão completa dele, sem ficar jogando ele de um lado para o outro, né? E o que a gente desafia também dentro da cultura do relacionamento com o cliente, apesar de você ter tecnologias robustas, você fazer uso massivo de dados em toda essa relação, para você ser preditivo em tudo que você faz, trabalhar com menos script e muito mais liberdade para quem está se relacionando poder conversar e interagir com o cliente. Menos o sim senhor, não senhor, sim senhora, não senhora, e muito mais qual é o seu problema, como eu posso te ajudar. Aquela pessoa que está se relacionando ali, parte desde uma visão consultiva, muitas vezes financeira, até a resolutividade de um problema, efetivamente, que a pessoa está falando. E toda essa empatia que você também constrói ali dentro desse modelo de atendimento de relacionamento. Então, os desafios são bastante gigantes, mas eles também nos entusiasmam. Porque, além de você hoje ter tecnologias de ponta em abundância aí disponíveis para a gente poder utilizar, logicamente, aquilo que a gente estava conversando um pouquinho no início, não é tecnologia pela tecnologia, você tem que sempre pensar como você integra tudo isso, mas uma integração bem feita, uma visão bem feita, ela permite a gente entregar a melhor experiência, a melhor solução para o cliente ali na ponta. Então, é
É isso que vem aí impulsionando todo esse crescimento, um crescimento que tem que acontecer de forma sustentável, né? Um crescimento que pense em tecnologias que permitam crescimento em escala, crescimento acelerado, mas tecnologias que permitam a personalização de fato ali do relacionamento, né? A gente há muitos anos fala do relacionamento one-to-one, é esse especificamente, né? O nível da hiperpersonalização. É entender quais são os microeventos, os micromomentos que o cliente está vivendo, para que você possa entregar a melhor solução para ele, principalmente se for de forma proativa, de forma preditiva, é melhor ainda. Bacana. E você falou uma coisa que é importante, né? Quer dizer, uma empresa que cresce no volume, nas taxas que vocês crescem, se ela não tiver suportada por tecnologias de autoatendimento, de autosserviço, onde o cliente possa sozinho buscar informação e resolver seu problema, sem precisar acionar vocês, é a maneira que isso escala, porque senão não tem jeito de aguentar essa taxa tão importante que vocês estão tendo. Agora, quando você olha para o mercado de serviços financeiros, assim, enfim, e vê do ponto de vista de experiência do cliente, como é que você avalia que o mercado está tratando esse tema, né? A gente pega grandes instituições, bancos digitais, fintechs, como que você vê esse mercado de Customer Experience para serviços financeiros? O que a gente vem observando, e logicamente nós fazemos as nossas medições ali de satisfação do cliente, a gente usa muito o NPS para olhar não só como andam as nossas jornadas, as nossas soluções, mas um NPS competitivo para olhar como caminha o próprio mercado. O que você observa é o seguinte, a questão de entregar a melhor experiência para o cliente parece meio clichê quando se fala isso, mas ela não é mais uma questão de daqui para frente cada vez mais, não é uma questão de diferencial, é uma questão de sobrevivência. O cliente efetivamente está mais exigente, tem mais acesso à informação, ele consegue traçar um perfil de comparabilidade das plataformas das soluções. Então, esse desafio, ele acontece para o mercado como um todo. O que a gente observa é todo mundo aí correndo de forma organizada, mas para, de fato, evoluir as suas plataformas, evoluir as suas soluções. Buscar, por exemplo, desmistificar aquela cultura que se fala da cultura de dados, mas um dado desorganizado, sem que ele possa geralmente ser um fator de diferencial competitivo, um gerador de insight para que você possa entregar ali uma solução customizada para o cliente, ele não é nada. Então, no passado, tenho dados, tá bom, dados, mas se eu não tiver as minhas plataformas integradas com esse ambiente analítico todo e puder personalizar, entregar ali aquilo que o Walter está precisando naquele momento, né? A gente fala assim, entregar água para o Walter quando ele está com sede, ou melhor, saber que o Walter vai ter sede e entregar água antes. Esse que é o grande desafio. Então, há um movimento coletivo, há uma consciência coletiva no mercado como um todo, para que as jornadas, para que a experiência possa ser cada vez mais surpreendente para o cliente. Aquela visão do passado que o processo determinava a experiência, ela já morreu faz tempo. Hoje o que determina o processo é a experiência, é a visão contrária, a parte da experiência para o processo. Então, está todo mundo nesse movimento. Acho que você tocou num ponto importante ali no início, aí eu estou olhando muito para a indústria financeira. A questão do Open Finance, ela nos desafia ainda mais. Se ele é um evento de oportunidade, ele também é um evento de desafio, porque o cliente vai estar sim compartilhando aquela informação, aquele dado com você, mas ele espera que aquilo possa também se tornar para ele algo mais efetivo do ponto de vista de solução. O que nós estamos buscando fazer do nosso lado é aproveitar esse momento que o cliente está confiando em compartilhar os dados conosco, entregar para ele a melhor experiência para que ele possa visualizar ali de forma integrada e de forma muito fluida, muito fácil, como está a sua vida, como está a sua saúde financeira, transformando esse dado não só numa informação, mas também num evento, por exemplo, de educação financeira, trazendo insights para ele. A partir do momento que eu tenho todos esses dados integrados, eu consigo saber muito mais da vida financeira daquele cliente, muito mais da relação de consumo daquele cliente e consigo, inclusive, através de insights, poder ajudá-lo
na melhor gestão das suas finanças. Antes eu tinha uma visão individualizada, eu sabia como estava a vida financeira dele ali no Next. Agora eu consigo saber como ele está em todos os meios que ele se relaciona. E aí isso retroalimenta a estratégia de produto, de soluções financeiras e não financeiras, sem dúvida. Mas ela ajuda a gente muito no processo educacional para ajudar o cliente a fazer melhor gestão das suas finanças, seja para investir ou seja na hora de usar melhor as suas linhas de crédito, seja o que for. Eu sou um grande fervoroso adepto da ideia de que, principalmente no setor financeiro, né, existe uma comoditização, né, de uma série de coisas. Então, os produtos financeiros são muito parecidos, né, enfim, entre várias instituições. As taxas, os preços são bem semelhantes, né, talvez meio pontinho aqui, 0,25 ali, enfim. Como é que você se diferencia se o produto e o preço é parecido? É através da experiência. É isso mesmo que você falou, eu concordo 100%. Agora, dentro do Next, né? Quer dizer, então, você tem uma visão muito bacana sobre a experiência do cliente como diferencial e tal. Como é que você baixa essa visão para a empresa inteira, né? Como é que você cria essa cultura de pensar no cliente, pensar na jornada do cliente e entregar isso e toda a empresa tenha esse mesmo mindset? Como é que você faz isso? Isso é uma jornada também e faz parte do processo de transformação cultural. Desde o início do Next, toda a solução, todo o pensamento para se desenhar uma jornada, um produto, ele partiu sempre de... primeiro, o trabalho de cocriação com o cliente. Isso acho que também está muito disseminado no mercado, mas a gente fez a junção de dois eventos que para nós acabou enriquecendo muito o processo como um todo. Primeiro, os dados, tradicionalmente, dados estruturados e não estruturados, para alimentar a informação para você construir a melhor solução, mas nós adicionamos um agente dentro desse processo que acabou enriquecendo muito esse diálogo, que foi a visão da antropologia. Nós unimos dados com antropologia para entender muito o comportamento do cliente, o comportamento do consumidor. A gente foi viver experiências dentro de eventos. A gente ia com os antropólogos para dentro, por exemplo, das universidades, entender como era a experiência do cliente ali na hora que ele não só está estudando, mas consumindo produtos e soluções dentro daquele ecossistema que ele convive. A gente tinha antropólogos vivendo lá. Estou falando lá do início, que quando a gente começou ali com os milênios, nas baladas no final de semana, sabendo como o cliente se comporta na hora, por exemplo, que ele vai pagar uma comanda lá na fila. E a gente foi para todos os principais ecossistemas que os clientes convivem, entender um pouco desse comportamento. Tudo isso trouxe muito forte a questão da cultura da centralidade do cliente, de pensar sempre na solução a partir da visão e da ótica do cliente. Lógico que isso ele não elimina a necessidade de você ter os seus insights para inovação, né? Tem coisa que o cliente traz para a gente como proposta, como desafio a partir da sua visão, mas tem muita coisa que o cliente espera que a gente entregue para ele também. Talvez coisa que ele não esteja esperando, a gente possa surpreender. Então isso é um pouco da visão de jornada. O que nós trouxemos para o dia a dia na prática, depois que o Next já estava implementado, crescendo? Uma série de eventos que o cliente é sempre o centro de todas as discussões. Nós, por exemplo, temos lá o CX Day. Toda a alta gestão do Next vai lá e senta um dia na função do atendente ali para ficar conversando com o cliente. E a gente não escolhe os clientes que estão ali com indicador positivo com a gente, não. A gente pega aqueles clientes que estão eventualmente mais chateados, porque ele está chateado, ele está se manifestando, isso é um indicador positivo para a gente, que ele quer ficar com a gente. Então vamos ouvir, vamos entender, vamos saber qual é o problema, e não só sentar ali e ouvir, mas nós, como agentes facilitadores dentro da instituição, temos que pegar aquele problema e ajudar os times na resolutividade, sermos facilitadores da resolução. Então, o CX Day é um exemplo. Toda semana nós temos o fórum de clientes. A gente começa esse fórum escutando gravações de clientes. Então, toda semana tem vários temas. A gente começa a reunião escutando o cliente falando com a gente. Bacana. E tudo isso vai
enriquecendo toda essa cultura, a cultura do NPS. Então, tudo isso vai trazendo para todos os fóruns, para todas as discussões, o cliente sempre como centro da relação. É falar de cliente, cliente, cliente a todo momento, das dores dos clientes, mas também dos desejos, das necessidades do que a gente pode entregar como inovação para ele. Isso é uma transformação cultural que ela é permanente, ela não tem início e fim, ela é recorrente, você precisa estar retroalimentando ela todo dia. Cara, muito, muito bacana. Primeiro esse começo, esse start de buscar nas universidades um amparo que talvez poucas empresas vão buscar, né? De buscar essa questão com antropólogos, enfim, e como isso incorporou no dia a dia, muito bacana. A gente está chegando no fim, a gente tem mais 5 minutos só, Jefferson. Eu queria, não sei, se você tem alguma dica, algum conselho, enfim, para deixar para o pessoal, alguma coisa que você aprendeu, que você quer deixar pessoal, acho que valeria ouro para o pessoal ouvir isso de você. Eu acho que experiência, jornada do cliente, ele é um processo evolutivo, é uma jornada, como a gente bem diz. Está todo mundo buscando desenvolver as melhores soluções, nós estamos em constante ciclo de aprendizado. Você precisa testar e aprender, e esse aprendizado tem que ser muito rápido, o seu tempo de resposta também tem que ser muito rápido, né? Trabalhar fortemente com o conceito ali dos MVPs, testar muito bem os MVPs, aprender com os MVPs, evoluir em cima daqueles MVPs para que você possa, de fato, ali poder não só entregar uma solução que faça sentido para a vida das pessoas, mas uma solução que, na sua grande maioria, gere o que a gente chama de frequência e recorrência. Se aquela solução é usada com frequência e recorrência pelo cliente, significa que ela faz sentido para a vida dele. E o nosso grande objetivo é construir soluções que façam sentido para a vida das pessoas. Fora isso, integrar a visão analítica dentro do processo. Dados a gente tem aos montes disponíveis, mas você usar o dado de forma estruturada para que esse dado se torne de fato algo que permita você ser preditivo. Então, pensar no CX preditivo é uma coisa que a gente vem buscando como desafio recorrente dentro da nossa jornada, né? A gente tem eventos interessantes lá, algoritmos que nós construímos que, se eu sei que o Walter, por exemplo, é uma pessoa que faz recarga de celular todo dia 10, amanhã, por exemplo, e ele deixa recorrentemente aquilo agendado, se ele não chegou hoje dia 9 e não agendou, puxa, deixa eu lembrar o Walter. Walter, amanhã é dia 10. E se amanhã, dia 10, o Walter não tiver agendado, não tiver feito, Walter, você não fez, você não quer fazer agora aqui o one click, faça a sua recarga de celular. Então, estou dando um exemplo só financeiro aqui de um produto, mas isso serve para todo o ecossistema que nós temos dentro do Next, seja produtos financeiros, não financeiros, seja ali a solução que nós temos para menores de idade, o Next Joy, que é a nossa conta para menores de idade, que se conecta com a conta dos pais e permite ali eles falarem fortemente de educação financeira desde a base. Então, o Next Joy também traz esses insights, essa experiência para falar como os filhos estão usando melhor o dinheiro para os pais e criando uma conexão com eles também. É o CX preditivo, é como a gente consegue ter esse entendimento antecipadamente para propor as soluções de forma antecipada também. Joia. E a gente tinha falado uma coisa que é muito interessante, quer dizer, se tem tanta conta digital, mais do que uma por habitante, é uma ilusão a gente achar que o Next vai ser o único banco das pessoas. E a ideia, uma coisa muito bacana que você falou, é sobre principalidade. Ele não vai ser o único, mas talvez o que vocês querem é que ele seja o banco principal. Tá joia. Jefferson, queria te agradecer muito aqui pelo tempo. Eu acho que deu uma aula aqui pra gente, não tenho como te agradecer por isso. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado pela oportunidade e nós estamos todos numa jornada de aprendizado e temos que fazer todas essas experiências com segurança. Estou vendo o time de segurança aqui do Next, não podia deixar de lembrar isso também. Segurança faz parte da experiência do cliente. Bastante, claro, óbvio. Obrigado, gente. Um abraço.